E iniciar outras coisas. Deixa eu pôr aqui pra gente poder... Pro, desculpa, não estava te ouvindo. O que você falou? Pedi para vocês abrirem lá na página 15. Caderno de atividades, tá? Oxalá sem querer, tu aumentas minha dor. As pesadas tão serenas, Peraí, gente, que esse positivo on tá meio lerdo. A gente é parado bem nessa página, né, Pro? Não entendi. A gente é parado bem nessa página, né? Isso mesmo. Aí a gente vai finalizar essa página e aí a gente volta para a apostila para a gente também concluir algumas coisas lá. Eu não me lembro se a gente corrigiu a última parte, mas enfim, a gente já volta lá. Espera lá, deixa eu só abrir aqui. Livros. Nossa, sem querer, tu matas minha dor. Essas águas tão serenas vai beber. Se for. Oh, meu Deus. Se não volta, me sei que tem assim. Ainda sou feliz. Seu coração. Tu aumentas minha dor. Tá compartilhando aí com vocês? Sim, Pro. Sim. Sim, professora. Então, vamos lá. Resolva as cruzadinhas. As florestas tropicais e equatoriais, como a Amazônia, apresentam um grande tananã que corresponde à destacada variedade de espécies de animais e vegetais. O que é isso aqui? Num lugar que tem muitas espécies. Biodiversidade, muito bom. Biodiversidade. Pode ir? Sim, Pro. Formação predominantemente arbustiva e rasteira, com árvores de pequeno porte, esparçadas e com característica de uma savana, situada no Brasil Central, sob o clima tropical típico, marcado por duas estações bem distintas, uma chuvosa e uma seca. Que bioma que aqui no Brasil tem um nome, mas é parecido com a savana? Cerrado. Cerrado. Cerrado, isso mesmo. Cerrado com C, tá, gente? Cerrado com S é outra coisa, tá? Cerrado com S é quando a gente usa uma serra. Na vegetação de desertos ou de ambientes semiáridos, como a caatinga, as plantas se adaptam à escassez de Água. Água. bom, isso mesmo, água, muito bom. Tananã, assim como pradarias, são formações vegetais rasteiras, geralmente situadas sobre solos rasos, muitas vezes arenosos, em áreas de zona tropical ou temperada. Steps. Isso, muito bom, estepes. Tô gravando essa aula, gente? Tá, Pro. A temperatura
e o porte da vegetação se reduzem à medida em que aumenta a tananã, revelando a influência do relevo sobre as formações vegetais. Altitude. Altitude. Muito bom, gente. Altitude, isso mesmo. No Rio Grande do Sul, o bioma formado por pradarias é denominado, é chamado de pampas. Pampas gaúchos, tchê. Professora, coloca no chat para mim, por favor. Com M, né? Com M, né? Lembra da regrinha. Pão, manteiga e bolacha. Então, a manteiga a gente só pode passar no pão e na bolacha. Ah! Entendeu, Elô? Sério, Pro? Acho que sim. Não vou falar Ai, nada. entendi. Eu só vou falar uma coisa. A gente só Eu pode vou comer colocar pão. o M. A gente só pode colocar o M antes do P. Botar o M no P e no B. Isso mesmo, a gente só passa a manteiga no pão e na bolacha. É só o pampa que quer que coloque ou todas? Todas para mim, por favor. Eu não entendi o que você falou agora por último. Espera lá. Paramos aí? Não, paramos no pampa. 6. Só os tempos. Pronto. Chegou aí para vocês? Obrigada, professora. Sim, Pro. 7. Nananã é o processo em que os nutrientes do solo são levados pela água em virtude da ação erosiva, principalmente após a ocorrência de desmatamento. Alguém sabe o que que é? Lixiviação. Lixiviação, isso mesmo. Então, quando ocorre o desmatamento, a água da chuva, ela cai no solo e ela vai varrendo esse solo como se fosse uma lixa, né? Retirando todos os nutrientes. Então, aqui é o 7. 8. A retirada da cobertura vegetal nas matas ciliares, situada nas margens dos rios, é uma ação antrópica que contribui para tananana do solo. Se eu tenho a margem do rio e eu tenho vegetação, a vegetação faz o que com o solo? Ela serve para quê? Fertiliza. Então, as raízes das vegetações, elas servem como uma segurança para o solo. Se você retira as raízes, você retira a vegetação, o que, que vai acontecer com esse solo na beira do rio? Desabar. Então, esse solo vai desabar e ele vai ser levado pela água do rio. Então, provoca isso mesmo, Bruno, erosão. Tananã é uma expressão criada pelo pesquisador Norman Myers em 1988 para designar regiões que apresentam grande biodiversidade endêmica, ou seja, que só aparece ali naquele lugar. Cadê? E que se encontram ameaçadas por ações que degradam o ambiente. Como chama isso? Hotspot. Isso. Muito bom, hotspots. Ok, muito bom. Então, sexto A fechou. Isso. Tranquilo, gente, até aqui? Tudo bem? Sim, Pro. Eu não sei, o sexto C eu sei que sim, com vocês eu não me lembro, mas eu acho que com vocês nós não fizemos ainda as páginas 22 e 23, fizemos? Não me lembro.
Agora não, da apostila. Não, Pro. Então, a gente vai fazer esses aí agora, tá? Vamos lá para a apostila. E lá na apostila a gente vai fazer páginas 23. Deixa eu perguntar para vocês, nós fizemos a página 21? Não, Pro. Não, Pro. Então tá. Então a gente vai falar aí com vocês. A gente acha que parou. A gente falou para vocês de extrativismo de madeira, não sei o quê. Então, abre lá na página 19, tá? Da apostila de vocês. Deixa eu pôr aqui para compartilhar. Acha sem querer, tu aumentas muito. Essas águas tão serenas vão levando meu amor. Acha sem querer, tu aumentas muito. Bom, a gente já viu, sexto ano, que muitos lugares, né, estão sendo degradados ambientalmente falando por conta da ação antrópica, né, por conta da ação do homem. Então, a gente já viu lá que existem lugares que estão sendo desmatados, existem lugares que nós vamos ter minerações, existem lugares que nós temos o garimpo ilegal, né, então ocorre o desmatamento de áreas que não deveriam ser desmatadas. A gente já viu que existe desmatamento também ilegal, porque, infelizmente, quem compre, né, essa madeira ilegal. Então, existem várias situações aí que o planeta Terra vem sofrendo uma série de problemáticas ambientais. E, nos últimos anos, há uma preocupação muito grande com relação ao meio ambiente, tá? Inclusive, já falei isso para vocês, algumas empresas, né, elas vêm tendo uma preocupação com a questão da sustentabilidade, e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre se preocupa com 3 pilares, né? Quais são os pilares de uma sustentabilidade? Para que essa empresa seja sustentável, para que ela seja uma empresa que fique no mercado durante muito tempo, né, que ela tenha longa vida econômica, ela precisa respeitar 3 regras, tá? Ela precisa respeitar as regras ambientais, ela precisa respeitar as regras econômicas, né? Então, ela não pode gastar mais do que o que ela arrecada, ela não pode ficar devendo, né? Então, essas são as regras de uma empresa. Nas questões ambientais, por exemplo, ela deve se comprometer a buscar matérias-primas de áreas que sejam sustentáveis também, de áreas que sejam preocupadas com a natureza, né? Que respeitem os recursos hídricos, que respeitem, coloquem filtros, por exemplo, para poluir menos a atmosfera. Então, esses são os 2 pilares que eu comentei com vocês, né? Ambiental, econômico, e o último pilar que deve ser respeitado para uma empresa que queira ser sustentável é a questão da sociedade, né? Então, ela precisa respeitar as pessoas, ela tem que garantir dignidade para as pessoas, salário, né, compatível com o mercado, respeito aos direitos humanos. Então, esses são os 3 pilares de uma economia sustentável. E aí, com base nisso, né, pensando principalmente nesse momento aqui da apostila de vocês, falando sobre a questão ambiental, foram criados selos que garantam que determinada empresa é responsável em termos ambientais. A gente já falou isso para vocês, por exemplo, a BIC. Existem várias marcas, né, de empresas aí
que elas possuem um selo dizendo que se elas são ou não seguras, né, e tudo mais. E aí, esses selos, eles muitas vezes garantem que essa empresa tenha maior visibilidade no mercado, né? Então, vários lugares estão buscando estratégias para reduzir o desmatamento, para frear o desmatamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, dessa questão do desmatamento, existem empresas que hoje vocês já devem ter visto algum lugar que tenha esse selo aqui, ó, FSC. Esse selo, ele identifica, né, uma empresa que ela utiliza uma floresta, utiliza madeira de uma floresta que é reflorestada, né, que é revegetada. Então, aqui garante que é uma empresa preocupada com as questões ambientais. Quem tem esse selo aqui, por exemplo, está garantindo para o consumidor de que a matéria-prima ela veio de um lugar legalizado e que está sendo revegetado, está sendo reflorestado para que as gerações futuras também tenham como usufruir dessa vegetação que está aí sendo plantada novamente. Um dos selos, tá? Outra forma aí para diminuir a questão do desmatamento é uma tentativa de fiscalização maior. Então, o Brasil, ele vai fechar parcerias, por exemplo, com a China, né? E ele vai desenvolver, junto com essa parceria, um satélite que consegue monitorar, né, a região da Amazônia e vários outros biomas para perceber quando que está acontecendo um desmatamento, e a ideia é que, se você consegue captar que tem desmatamento ilegal acontecendo em determinada área, que haja prontamente uma atuação de fiscalização em terra, né, aqui na parte continental, para ir lá e barrar esse desmatamento, tá bom? Então, essas são algumas técnicas que estão sendo utilizadas aí. Vamos ler ali conexões. Tecnologia auxilia no combate ao desmatamento da Amazônia. Alguém quer ler? Posso ler, Pro? Pode. Eu leio até onde? Pode ler até onde você quiser, porque poucas pessoas, ninguém se comprometeu, só você. Tá. Tecnologia auxilia no combate ao desmatamento da Amazônia. Com o apoio do monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na área caiu 78% desde 2004. Fonte de emissões de gases do efeito estufa, o desmatamento das florestas exige o constante aprimoramento das tecnologias de monitoramento. No Brasil, esse esforço, capitaneado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, contribuiu para uma redução das taxas de desmatamento na Amazônia Legal de 78% desde 2004. Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o INPE desenvolveu uma versão ainda mais eficaz do DETER, sistema capaz de detectar o desmatamento praticamente em tempo real. A nova ferramenta identifica ocorrências em polígonos superiores a 6,25 hectares a partir de dados de satélite com 60 metros de resolução. Com ela, o INPE consegue captar corte raso, áreas de mineração ilegal e cicatrizes de incêndios florestais para gerar alertas diários que orientam a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Tá bom por aí. Obrigada por enquanto. Então, ó, o que a gente consegue perceber? Que você tem uma fiscalização feita por satélite, né, que faz a visualização, faz uma varredura da área, e aí a gente consegue perceber quais são as ampliações. Quando ele fala Amazônia Legal, vocês sabem o que isso se refere? O que é essa Amazônia Legal?
A Amazônia poder legalizar. Então, quando a gente fala da Amazônia legal, a gente está falando da Amazônia que fica no Brasil, tá? O que isso quer dizer? O bioma da Amazônia, ele vai ser concentrado na região norte. Então, todos os estados da região norte, são 7 os estados, né? Então, a gente tem Roraima, a gente tem o Amapá, a gente tem o Pará, o Amazonas, o Acre, Rondônia e Tocantins. Então, todos esses estados aqui são estados da região norte e são estados cujo predomínio da vegetação será da floresta amazônica, tá? Só que a Amazônia aqui no Brasil, ela ocupa outros estados além da região norte. Ela vai ocupar o norte do Mato Grosso e ela vai ocupar também o estado metade do estado do Maranhão. Então, essa é a Amazônia legal, tá? É a Amazônia que está dentro do Brasil. Nós vamos ter uma floresta amazônica internacional, tá? Que vai ocupar os países vizinhos ao Brasil. Então, a gente tem aqui na Guiana Francesa, a gente tem aqui na Guiana, em Suriname, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, no Equador também, no Peru, no Equador, na Bolívia, são países aí que vão ter essa Amazônia, que então é chamada de Amazônia Internacional. Então, a Amazônia é legal, a Amazônia que está aqui no Brasil, tá? E aí, se vocês olharem aqui essa imagem, a gente tem alguns pontos rosa. Estão vendo o ponto rosa? Uhum. Esses pontos rosas, eles identificam as áreas mais desmatadas, tá? Se vocês repararem, as áreas mais desmatadas são áreas que estão mais nas bordas, né? Mais nas periferias. Na parte central da Amazônia, que é mais difícil ter o acesso, né? Essa mata é mais fechada, é mais densa, enfim, ainda é uma área que é bastante preservada, mas nas áreas mais periféricas, mais povoadas, são as áreas que vão apresentar maiores indicadores de desmatamento. Então, a proposta dessa tecnologia do INPE, né, de acompanhar por monitoramento de satélite para que em terra possa haver uma fiscalização mais eficiente, ela é muito legal e ela é muito bonita. Se nós aqui no Brasil tivéssemos efetivamente capacidade de monitorarmos em tempo real e de agirmos em tempo real em todas essas áreas que estão sendo desmatadas no momento. Normalmente, quando a fiscalização chega, essa área de desmatamento ilegal, ela já abrangeu uma área muito maior. Então, muitas vezes, né, essa fiscalização, em virtude da pouca quantidade de pessoas, em virtude da pouca infraestrutura, da falta de preparo, da falta de uma série de insumos, esse controle de desmatamento ele não é tão eficiente quanto poderia ser, né? Aqui no Brasil, falta, infelizmente, em vários aspectos, investimentos eficazes para combatermos o desmatamento ilegal, tá? E vocês acham que isso traz algum problema econômico para o Brasil? Por exemplo, não atuar de maneira mais eficiente no desmatamento? Então, né? Aumenta, né, de alguma maneira. Sim. Eu comentei com vocês, né, há pouco tempo, que muitas empresas preocupadas com as questões ambientais, elas estão aí com selos, né, de certificações, né, para que tenha realmente uma garantia de que a madeira que ela usa é uma madeira legal, uma madeira correta. E aí o que acontece, né? O Brasil, ele é um país que, infelizmente, ainda depende muito da venda de commodities para outros países. Alguém sabe o que é commodity? Commodities são matérias-primas. Vocês sabem o que é matéria-prima? É a base, né?
Então, matéria-prima é a base para você processar um produto, né? Para você fazer um produto. Por exemplo, a matéria-prima de um tecido é o algodão, né? A matéria-prima do óleo, né? Para a gente cozinhar é o óleo de soja. A matéria-prima, sei lá, do plástico, muitas vezes é o petróleo. Então, a gente tem aí, né, o Brasil tem essa questão econômica de ser um fornecedor de commodities, né? Então, a gente vende muita matéria-prima. E quanto menos o Brasil cuidar das questões ambientais, pode acontecer que países não comprem mais produtos brasileiros, tá? Por exemplo, a União Europeia é um bloco econômico dos países da Europa, né? De 26 países da Europa. E aí o que acontece? Eles têm, né, uma série de questões, de preocupações ambientais, né? E apesar deles terem um histórico bastante ruim, mas eles tentam reverter todo o mal que eles fizeram para o meio ambiente, e eles já colocaram lá que se as empresas, né, dos países não cuidarem das questões ambientais, eles não vão mais consumir produtos dessas empresas e nem desses países. Então, consequências econômicas, tá, gente? Como eu disse para vocês, o Brasil, ele depende da venda, né? Ele vende esses produtos, e se ele não se adequar, muitas vezes acabam se fechando portas, né? As pessoas, as empresas, os países não compram mais daqui da gente, e aí a gente vai vender para quem, né? Vai vir para dentro do mercado interno, vai sobrar produto, os preços caem, os produtores agrícolas ganham menos, ganhando menos, não se interessam em produzir. Então, existe toda uma cadeia ali que precisa ser observada para que não tenhamos problemas econômicos em virtude das questões ambientais, tá? PRODES. Então, PRODES é outra tecnologia, é um outro projeto de monitoramento para o desmatamento da Amazônia Legal. Ele realiza a coleta de dados, de imagem de toda a região a cada 2 dias, né? E aí ele consegue, esse PRODES, ele consegue ter um acompanhamento real de como está o desenvolvimento do desmatamento na Amazônia, tá? Seria interessante que nós tivéssemos essa tecnologia de controle ao desmatamento não só na Amazônia, né? A Amazônia é um bioma muito importante, mas ele não é o único importante aqui no Brasil, né? Nós temos outros biomas que também são importantes que sejam preservados, como o Cerrado, a própria Caatinga, a Mata Atlântica, os Pampas. Então, todos esses biomas devem também ser acompanhados, mas o Brasil, ele tem, inclusive, até por questões de pressões de outros países, ele tem uma preocupação maior com a floresta amazônica, mas não deveria ser somente com a Amazônia, e sim com todos os demais biomas, tá? E aí fala, né, que ele esclarece que desde 2005 o monitoramento não é mais anual e a Amazônia passou a ser vista diariamente com alta resolução. Depois disso, o desmatamento começou a despencar. Antes de 2005, temos registros de até 27 mil quilômetros quadrados por ano. A partir de 2007, esse valor atingiu 11 mil quilômetros por ano, chegando a 6 mil, e no período de agosto de 2014 a julho de 2015. Então, são dados mais antigos com relação a esse desmatamento feito aí de controle do PRODES, mas que por conta dessa fiscalização vem caindo. Mas ainda assim é muita área desmatada, tá? Vamos fazer essa atividade aí, ó. Como o uso de imagem de satélites pode auxiliar na proteção das florestas? Como é que esse sistema de satélites... Pode falar. Não, pode falar, Bruno. Mas eu quero ouvir você agora. Ah, tá. É uma coisa bem simples, né? É um óbvio também. É diminuir o desmatamento e exploração ilegal de madeira. Então, ele vai auxiliar porque ele consegue observar, né, em tempo real esse desmatamento ilegal. Muito bom, isso mesmo.
Além do desmatamento, ele consegue perceber também áreas de incêndio, tá? E aí é capaz de conseguir fazer uma atuação para diminuir, para mitigar esses incêndios. Pode ir para frente? Sim. De acordo com a reportagem, houve redução no desmatamento após o PRODES? Justifique sua resposta. Sim. Sim, né? Então, Eles vai caindo por causa da fiscalização que eles criaram. isso mesmo. Então, ó, caiu, né? Com certeza, sim, houve a redução. Em 2005, eles registravam 27 mil quilômetros quadrados. E em 2015, esse número cai aí para 6 mil quilômetros, né? Então, houve uma queda bastante importante. Bruno, você pode explorar um no chat? Mas aqui você pode colocar só basicamente, tá? Ah, tá. Não sejam alunos copistas. Tem que Sejam aprender a responder Sejam com as alunos suas que próprias palavras. desenvolvam seu raciocínio com as suas próprias palavras, isso mesmo. Pronto? Sim. Ok. Tais notícias demonstram um certo otimismo em relação ao desmatamento. Durante o que foi estudado e até então, em seu ponto de vista sobre o tema, escreva um pequeno parágrafo sobre a seguinte questão. Vocês não precisam escrever por enquanto, tá? É possível que no futuro o desmatamento seja controlado? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês são otimistas com relação ao desmatamento? Vocês são mais pessimistas? Acham que não, o Brasil não vai conseguir controlar? Qual é a visão de vocês? Alguém quer falar? Eu acho que vai conseguir controlar. Acho que vai ficar melhor. Eu acho que talvez ele consiga. Então, tem uma galera aí falando que talvez ele consiga. Então, vocês são mais otimistas. Sim. Eu acredito que sim, né? Não vai ser 100% eficaz, mas Que bom, gente, que vocês são otimistas. Eu tava falando, fiz essa mesma pergunta com o povo da tarde, e muitos lá são mais pessimistas aí com relação ao controle do desmatamento, né? Eles apontam que o governo não é muito atuante, que o governo ele não tem muita preocupação com as questões ambientais e que muitas vezes as pessoas elas não agem pensando na sociedade, elas agem pensando só nelas, né? E aí, por conta do pensamento egoísta, do dinheiro rápido, eles não têm essa questão de preservar a Amazônia, de preservar a vegetação. Então, que bom que vocês são mais otimistas. Acho que é importante isso, né? Eu até comentei com eles, eu falei, gente, a gente não pode perder a esperança, né? A gente sempre tem que ter fé que as coisas vão mudar e fazer com que elas sejam mudadas, né? Agir. Quando a gente não tem fé, quando a gente não tem esperança, a gente não trabalha para fazer com que as coisas mudem, né? Porque a gente não acredita, né? Então, se eu não acredito, para que eu vou fazer aquilo? Então, é importante, que bom que vocês são mais otimistas, porque aí a gente percebe que quando a gente acredita, tem gente que faz. Então, continuem assim, tá? Continuem sendo otimistas, acreditando, porque aí a gente tem vontade de fazer as coisas, né? Quando a gente não acredita, a gente deixa para lá e seja o que Deus quiser. Que bom, obrigada, tá? Então aí vocês coloquem a opinião de vocês sobre essa questão do controle ao desmatamento, tá?
Mas que bom que vocês são assim. Ai, fico feliz. Bom, continuando, né? Então, aqui, por favor, ó, na página 22. A certificação, ela é uma forma de o consumidor, né, ter segurança de que o produto que ele está usando foi produzido de maneira sustentável, né? Teve uma preocupação com as questões ambientais. Quando você consome alguma coisa que tenha um selo, né, de garantia de preservação, seja das espécies vegetais, das espécies animais, você automaticamente está ajudando essas organizações a pressionarem os governos para que eles efetivamente atuem de maneira correta nas questões ambientais. No Brasil, por exemplo, sexto ano, nós somos o Brasil é o país que mais tem lei ambiental do mundo, tá? Então, nós temos muitas leis ambientais. Se a gente vai construir uma casa, se a gente vai reformar um imóvel, se a gente vai mudar a porta de casa, tudo isso, né, tem regras, isso tudo vai gerar um impacto ambiental, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, todas as nossas ações impactam ambientalmente. Então, quanto mais preocupado nós formos com o ambiente, mais pressão nós faremos com relação ao governo para que essas leis efetivamente sejam cumpridas. Porque muitas vezes o que nós percebemos no Brasil? Embora seja um país que tenha muitas leis, muitas vezes as pessoas passam por cima das leis, né? Muitas vezes ocorrem processos de corrupção, onde o fiscal que estaria ali para olhar, para observar, para fazer com que a lei seja cumprida, muitas vezes por conta de receber dinheiro ilegalmente, de receber dinheiro ilícito, ele fecha os olhos para aquela ilegalidade e assina um termo dizendo que está tudo certo naquela empresa. Então, é um problema que o Brasil tem, aliás, não só o Brasil, o mundo tem, porque as pessoas, por conta de uma ganância, por conta de uma ambição, elas muitas vezes comprometem toda uma sociedade por conta só de uma coisa que ela gostaria que fizesse para ela e por ela. Então, é importante que a gente não permita, né? Porque só existem os corruptos porque há quem corrompa, né? Só existe bandido porque há quem compre produtos que foram roubados, né? Se a gente tenta praticar uma conduta mais correta, né? Uma conduta mais digna, muita coisa vai ser diminuída. A gente talvez não consigamos acabar com os problemas. Afinal de contas, eles são necessários. Mas se houver uma conduta de comprarmos coisas legalizadas, né? Coisas que são controladas, a gente tem menos problema ambiental. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender essas questões de certificação, de busca para controlar desmatamento? Tá tranquilo? Sim, Pro. Então vamos fazer. Então tá bom. Então vamos fazer aí a hora do estudo. E a gente faz até onde der, tá? No início do ano, você estudou a formação e as modificações do espaço geográfico. De que maneira a vegetação interfere na construção desses lugares? Ou seja, a gente tem tudo é espaço geográfico, tudo que a gente olha é espaço geográfico. E esse espaço geográfico, originalmente, todo ele era ocupado por uma vegetação. O que nós fizemos e interferimos nessa vegetação? Desmatamento no geral. E a gente desmata por qual motivo? Por quais motivos? Por comércio. Por conta da Pra vender. Para vender. Então, a gente desmata, né, para atividade agrícola, a gente desmata para vender a madeira, a gente desmata para construir as nossas casas, a gente desmata para ampliar o espaço urbano, né? Então, a gente promove várias alterações no espaço geográfico e interferimos aí
nessa vegetação. Se mantivermos a vegetação, muitas vezes ela não vai ser... Essa vegetação, ela vai dificultar o meu empreendimento. Então, por exemplo, eu tenho uma plantação de café, né? Tenho lá uma fazenda de café. No café, não dá para eu plantar as minhas mudas de café no meio da floresta. Então, o que eu vou dar espaço para quem? Para o café ou para a floresta? Do café. Então, para isso, essa paisagem está interferindo na minha produção, então eu vou desmatar e vou botar café ali no meio, tá? Então, só coloquem aí, né, que a extração dessa vegetação, ela deu lugar às cidades, ela deu lugar à pecuária, à agricultura, e a gente continua o tempo todo transformando esse espaço geográfico. Sobre a biosfera, pode ir para frente? Sim, pode ir. Sim. Sobre a biosfera, os biomas e o ecossistema, analise a afirmação. As características das grandes formações vegetais estão relacionadas ao conjunto de pequenos ecossistemas? Essa frase está correta? Justifique a sua resposta. Quando a gente fala, por exemplo, de um bioma da floresta amazônica, né? Já vem logo na nossa cabeça aquelas árvores gigantescas, né? E tudo mais. E aí, esse ecossistema, vocês acham que esse bioma, aliás, né? Ele depende de um ecossistema? Ou seja, para essa floresta gigantesca ficar de pé, ela depende de decomposição de folhas, de micro-organismos, de bactérias, que todas elas precisam estar bem equilibradas para essa floresta poder ficar de pé, ou não? Não tem nada a ver? Precisa. Sim, porque isso que você falou pode ajudar no crescimento e maior formação das plantas, das árvores. Isso mesmo. Então, vocês vão colocar aí que essa frase está correta? Sim, ela está correta. Os ecossistemas, né, eles vão trabalhar em conjunto para que esses biomas se desenvolvam, né? Para que esses biomas tenham a estrutura que eles têm hoje. Foi? Foi, Pro. Na tabela a seguir, liste as principais características naturais das formações vegetais solicitadas. Então, aqui vocês devem dizer quais são as características das coníferas, da vegetação mediterrânea, da vegetação de floresta tropical e equatorial e das estepes e pradarias. Floresta de coníferas. Alguém lembra uma característica das florestas de coníferas? Sim. É taiga. Então, a floresta de conífera, né, elas têm um predomínio de... Então, ela pode ser chamada de taiga, ela pode ser chamada de floresta boreal, ela pode ser chamada de todos esses nomes. Como que são essas árvores dessa floresta? Elas têm um formato do quê? Como se fosse árvore de Natal. Então, elas têm um formato... Elas têm um formato de pinheiro, né, de Natal. Como que são as folhas delas? As folhas são finas para evitar o acúmulo de neve. E essas árvores, elas são adaptadas a que tipo de clima? O frio, a neve. Isso mesmo. Então, são essas características que vocês vão botar aí. Não bonitona, não me criticando. Estão falando que ela é muito coroa. Pronto? Pode ir, Sim, Pro. Pro. E a vegetação mediterrânea? A vegetação mediterrânea, ela é uma vegetação
que ela apresenta que tipo de característica? Vocês lembram alguma coisa dela? Então, se vocês não lembram, vocês podem buscar lá na apostila de vocês, ali na página... Tá lá na página 11. A vegetação mediterrânea, ela apresenta dois tipos de vegetação. Quais são eles? Clima temperado mediterrâneo, verões quentes e secos e invernos úmidos e frios. Então, essa é uma característica. Como que é essa vegetação? Ela apresenta dois tipos, tá aí nas bolinhas, ó. Maquis garrigues. Isso. Então, ó, os maquis é uma vegetação mais fechada, que tem aí de 1 a 4 metros de altura. E os garriques são de pequeno porte. As vegetações que a gente vai encontrar ali, né, são as oliveiras, as videiras. Aí, sexto ano, a gente vai combinar o seguinte, são 11 horas e 50 minutos, eu vou parar por aqui, e aí vocês terão como atribuição, como atividade para esse fim de semana, aliás, façam hoje para vocês ficarem livres no final de semana, terminar esses exercícios, tá? Para a gente poder fazer a correção, só a correção na semana que vem, beleza? Ok, prof. Beleza. Sim, pro. Então, tá bom, deixa eu marcar aqui a lição de casa. Eita, a Stephanie tá entrando agora. Lição. Nossa, tá tocando uma música tão preconceituosa aqui. Lição de casa. Página 23 da apostila. Então, tá aí a lição de casa para vocês, página 23 da apostila. E eu paro por aqui, me despeço dos senhores, agradeço a participação de todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchau, pro. Tchau, pro. Tchau.